Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 até o 7. Na sua casa você termine essa leitura, ela é rica em detalhes, mas nós vamos ler apenas do 1 ao 7, nesta noite, nesta celebração. Diz assim a palavra do nosso Deus: Caminhando Jesus, viu um cego de nascença, e seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito com lodo saliva, aplicou aos olhos do cego. E dizendo-lhe, disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Amém, queridos? Glória a Deus. A palavra do Senhor, nosso Deus, ela diz, e na última quinta-feira que estive aqui com vocês, eu disse, numa grande ênfase, que existe uma promessa de vida plena da parte de Deus, o nosso Pai, para nós, os seus filhos. Uma promessa estabelecida por Deus, o Pai, a sua família, apontada para nós, revelada para nós nos evangelhos. Os evangelhos, eles nos apontam Cristo, e Cristo nos mostra uma vida, e uma vida, queridos, plena, uma vida com abundância. Cada evangelho nós encontramos uma ênfase nos aspectos divinos de Jesus e no caráter da sua obra. Vou explicar isso para você. João, ele inicia o evangelho falando da soberania, falando do domínio, falando da realeza, falando do reinado, falando do governo, falando da nobreza, falando da divindade do verbo. O verbo vivo que é o Senhor Jesus. Verbo este que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Quando você olha o Evangelho de João, ele é simbolizado por uma águia. Ele é simbolizado por uma águia porque ele aponta essa nobreza, essa realeza de Jesus. A semelhança de outros evangelhos que têm um símbolo próprio, assim como nós já exploramos nas outras ministrações, elas estão todas disponíveis no nosso canal, você pode revê-las, estão cheias de unção e virtude para a sua vida. Você observa aqui em João, o símbolo de Jesus é um símbolo de uma águia. Jesus desceu, Jesus, ele andou entre nós, ele morreu, ele não ficou ali prisioneiro numa tumba, prisioneiro da morte, mas ele subiu aos céus vitorioso. Mas também esse evangelho, cada evangelho, ele não diz respeito só à natureza. Porque a natureza de Jesus, por exemplo, lá em Mateus, está falando a respeito do Filho do Homem. Aqui estamos falando de uma águia, de um rei, realeza, que ocupa lugares altos, que tem uma certa nobreza, mas também fala da obra do Cristo. Não fala só daquilo que Jesus é, mas também fala daquilo que ele faz, a obra, o caráter da sua obra. Observe que o símbolo da águia em João está apontando para nós que é ele, queridos, é ele que está aperfeiçoando. Ele está aperfeiçoando, lapidando algo que ele já começou na vida dos seus eleitos. Ele está levando da miséria, da escuridão, para a nobreza da luz. Fato é que lá em Isaías, a palavra do Senhor, ela compara os filhos de Deus como águias. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Diz a palavra do Senhor em Isaías capítulo 40 e versículo 31. Então Jesus não é simplesmente simbolizado por uma águia por ser o rei. Ele está também aperfeiçoando a boa obra que ele começou na vida dos seus eleitos, para que esses eleitos também sejam como o Cristo, águias que renovam as suas forças voando voos elevados. Então esse culto hoje, queridos, ele se trata da obra que Jesus já iniciou na nossa vida, mas uma obra que não para naquele ponto, é uma obra que ela vai prosseguindo, é uma obra que vai avançando. Deus vai lapidando a vida
do seu filho. Deus vai forjando, esta é a palavra. Deus vai passando no fogo a vida dos seus profetas, dos seus servos, dos teus filhos, para que ele voe voos elevados. Quando a pastora Débora, ela pregou na ministração passada, ela leu Marcos capítulo 8, do 22 ao 26. E o versículo 25 de Marcos, que é a mesma história que nós lemos hoje aqui em João capítulo 9, lá no versículo 25, está contando a história de Jesus, quando ele tocou o cego lá em Betsaida. Quando Jesus tocou o cego olha firme para Jesus, a Bíblia diz que ele olhou firmemente, olhou nos olhos de Jesus com firmeza, e Jesus olhou para aquele cego, e Jesus tocou o cego. Ele tocou a vida daquele homem, e a palavra de Deus, ela diz que aquele homem ficou restabelecido. Essa palavra restabelecido, a raiz grega dela, ela está dizendo que esse homem foi restituído, que esse homem foi restaurado. Nesse sentido, queridos, não é simplesmente dizer que o cego recuperou uma coisa que ele já tinha antes, até porque o cego não via. Como é que ele ia recuperar a visão se ele era cego de nascença? Ele nasceu sem enxergar. Então, essa palavra restituição aqui, embora ela tenha esta tradução de restauração, não está querendo dizer que ele foi restaurado a uma coisa, a uma condição, ou recuperou algo que havia perdido. Mas, quando você mergulha no entendimento desse versículo, está dizendo que ele recebeu algo superior, uma iluminação nova e completa. Queridos, Jesus não veio, preste atenção porque aqui tem um segredo. Jesus não veio salvar o pecador simplesmente para livrar o pecador do peso do pecado. Ou, para você entender melhor, Jesus não veio consertar a bagunça do pecado. Jesus morre, ressuscita, toma o domínio do inferno, da morte, de Satanás, seus demônios. Ele agora é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, todo o poder está nas suas mãos. Essa obra não é só para consertar a bagunça do ser humano, mas, queridos, Jesus veio para elevar o seu povo a um estado superior ao que nós tínhamos ou desfrutávamos lá no Éden. Significa que hoje, eu e você, queridos, nós experimentamos uma profundidade de relacionamento com Jesus que Adão e Eva não tiveram no paraíso quando eles eram perfeitos. Sabe por quê? Adão e Eva, eles estavam no fim da tarde, assentados no jardim, vendo Deus do lado de fora. Mas você, queridos, hoje se tornou o templo do terceiro da Trindade. O Espírito Santo de Deus mora dentro da tua vida. Isso é algo que os antigos, lá do Antigo Testamento, eles tinham uma especulação, uma expectativa, um desejo de saber como é que isso ia ser. E eles viram pela fé as promessas maiores e melhores, mas eles não puderam experimentar. Isso foi guardado para o povo da nova aliança. Assim como o privilégio do Antigo Testamento, dos filhos do Antigo Testamento, foi receber a lei. O privilégio da igreja do Novo Testamento é abrigar o Espírito Santo dentro do coração. Amém, queridos? Somos a morada deste Espírito Santo. Vou usar um exemplo, porque isso tem que ficar muito claro na sua mente nessa noite. O exemplo de um restaurador de obra de arte. Você, com certeza, já viu alguém que vai trabalhar o teto de uma capela, vai trabalhar um quadro, uma pintura a óleo. Alguém que vai pegar um vaso muito antigo e vai remover aquela pintura de muitos e muitos anos e ela vai aplicar uma nova pintura ali. Esse homem, este artista, esta mulher, esta artista, ele ou ela é um restaurador. Entenda que aquela matriz ali é muito preciosa. Não dá simplesmente para chegar lá no museu e falar assim, vamos jogar esse negócio fora. Joga isso no lixo, pega aí uma madeira, um tecido novo, vamos pintar uma pintura idêntica, igual, e colocar no lugar. Vai durar muitos mais anos e vai ter outras vantagens. Por mais que essa pessoa que não é o restaurador, porque o restaurador conhece o quão precioso é a obra de arte. Essa pessoa que deu esse conselho, talvez seja o Satanás, ele não conhece a matriz,
a preciosidade da matriz, porque aquela obra de arte que está ali, ela é valiosa, não dá para descartar. E Jesus, queridos, ele não trabalha com descarte. Pode se apresentar no nosso meio o pior homem, pode se apresentar no nosso meio a pior mulher, pode se apresentar a pior pessoa, que nós, aos nossos olhos humanos, poderíamos dar como perdido. Para Jesus, queridos, essa matriz é preciosa. Para Jesus isso é precioso. Jesus não trabalha com descarte. Jesus não joga as pessoas fora como os seres humanos fazem. Jesus, ele não joga no lixo como Satanás, ele faz com as pessoas, as quais ele convence de que o pecado é um bom investimento, um bom empreendimento, mas quando as pessoas entram ali, é o mesmo Satanás que vai lá convencer essas pessoas que agora eles não vão conseguir mais sair daquele atoleiro. Ele enche essas pessoas de mentiras para que elas fiquem enraizadas naquela situação, naquela condição miserável, naquela condição de escuridão. Aleluias! Glória a Deus, queridos, eu sinto a virtude do Espírito Santo de Deus nessa noite. Olha, entenda uma coisa, você é precioso para Deus. Você é precioso, é por isso que Jesus não te descartou. Mesmo você tendo feito todas as coisas que você fez, o Senhor Jesus não abriu mão de você, Ele não te descartou, porque essa matriz, ela é preciosa, mas é necessário que você entenda também, que uma vez você se entregando nas mãos do sumo restaurador, haverá um trabalho minucioso, haverá um trabalho progressivo. Nós, na nossa geração de facilidades, queridos, quantas das vezes nós queremos que a coisa seja assim, ó, mas Deus, por que o Senhor não faz de uma vez? Por que tem que se arrastar nesse processo todo? Nós queremos as coisas assim, ó, imediatas, nós queremos as coisas para o amanhã, mas, entendam uma coisa, que o trabalho desse restaurador, ele é minucioso, ele é progressivo, ele é lento, e às vezes é doloroso. Se você já acompanhou, já teve a oportunidade de ver uma obra de restauração, eu já acompanhei de perto, eles vão remover, queridos, com critério, de uma maneira meticulosa, assim devagarinho, aquela tinta velha daquela pintura, não pode ser de qualquer maneira, tem o tempo certo, tem a hora certa, por quê? Porque vão arrancando, e às vezes, queridos, o negócio é doloroso, é doído, mas ele vai restaurando, ele vai tirando devagar. E uma coisa que é fato, que essa restauração, ela não pode ser terceirizada, ela acontece através do toque. É quando o restaurador, ele põe a mão, ele toca, ele mexe na estrutura. As digitais dele estão ali, ó, tocando aquela obra de arte, aquela matriz preciosa, raspando aquele vaso que ficou esquecido, escuro, lá dentro daquela tumba, às vezes, egípcia, lá por muitos e muitos anos. Agora foi para as mãos do restaurador, ela está sendo trabalhada na mesa desse artífice. Às vezes você pode achar assim, puxa, esse negócio está parecendo conversa de coach. Queridos, essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Sabe por quê? Lá em Gênesis capítulo 3 e versículo 9, no proto-evangelho, quando está ali, aquela figura onde Deus está falando, que da semente da mulher vai nascer um que vai encarar o Satanás, e que vai pisar a cabeça da serpente. Isso não vai acontecer assim tão fácil, a serpente vai ferir o filho da mulher, e vai ter dor, o calcanhar dele vai doer, vai ser perfurado esses pés, mas ele vai esmagar, isso é um fato, esmagar o domínio desta serpente perniciosa. Em Gênesis 3 e 9, inicia o registro do programa de Deus para restaurar o homem caído à comunhão consigo. Começou ali o momento da restauração, começou ali o momento que a humanidade está sendo trabalhada. Deus não descartou Adão e Eva, ele poderia, mas Deus não trabalha dessa forma. Poderia ter aniquilado aquele casal ali e começado tudo de novo, mas Deus não trabalha com descarte, queridos. Guarde esta palavra. Talvez exista alguma pessoa ao longo dessa semana que vai precisar ouvir isso da tua boca, e você vai precisar ministrar ela no teu coração. Olha, deixa eu fazer uma pausa aqui para te ensinar uma coisa. Não entre e saia da igreja domingo e quinta da mesma forma. Não entre culto após culto sem ser impactado, transformado, tocado pela palavra de Deus. Você precisa entender que esse é um lugar onde nós temos dois momentos especiais. O primeiro deles é para desfrutar o poder de Deus.
Isso está relacionado às mãos de Deus e tudo aquilo que Ele vai te dar, bênçãos que Ele te dá, a presença que Ele te dá, o amor que Ele te oferece, a cura, a restauração, o milagre. Mas também está relacionado à vontade de Deus, que são os pés do Senhor, quando você se curva e entende quem Ele é. Então, muitas das vezes, no culto, nós estamos recebendo palavras preciosas, elas estão curando, restaurando, modificando a nossa vida, transformando a nossa estrutura, mas também estas palavras estão nos enchendo de ferramentas para o que virá. Às vezes você veio, recebeu, saiu cheio, mas naquela semana Deus vai colocar na tua frente alguém que precisava da mensagem que está aqui no culto, e você vai ser o pastor e a pastora que vai estar lá, queridos. Agora, queridos, leve esta palavra, semeie esta palavra, semeie a tua palavra, queridos, vai, porque é você que está com a espada na mão, você é a linha de frente agora, você é a linha de frente. Não tem como mais eu sair casa por casa, trabalho por trabalho, evangelizando, pregando para as pessoas, tomando os ônibus. Queridos, se eu pudesse fazer isso, não iria dar conta numa semana toda de percorrer toda a cidade, mas você está lá, eu conheço cada um, sei onde todos moram, existe uma luz plantada em cada bairro dessa cidade, queridos, tem uma luz plantada em cada empresa dessa cidade, tem uma luz, tem um embaixador do reino de Deus, um sacerdote do Deus vivo, um profeta, um rei, dominando, pisando aquilo lá e dizendo, isso aqui é do Senhor, isso aqui é santificado, e é você que está com essa espada na mão, queridos, e o rosto sujo de sangue, de Satanás e seus demônios, vão falar assim de uma maneira, numa licença poética, guerreando as guerras do Senhor, e é por isso que você precisa receber essa palavra, mas você não pode ficar com ela, você precisa compartilhar ela na semana, vão passar pessoas no teu caminho que precisa desta palavra, e você não pode segurar a tua boca, fale na autoridade, porque o Senhor Deus, Ele vai te dar esta unção, para que você venha evangelizar, para que você venha falar, para que você venha dividir o pão que você tem recebido aqui na casa do Senhor. Deus não quer que nós venhamos simplesmente a ser salvos, chegar no céu assim apressado, porta batendo nas costas. Não, queridos, o trabalho do Espírito Santo de Deus é que você seja salvo, que você seja santificado, e que você seja um servo, e que de servo você vire uma testemunha, mas que de testemunha você vire um amigo de Deus, aquele que come na mesa de Deus, aquele que conhece os segredos de Deus, aquele que entra no conselho de Deus, assim como Jeremias escreveu, lá nos seus escritos. Você é uma águia, queridos, uma águia. Olha, quem gosta de rastejar é o Satanás, ele que fica rastejando, ele se alimenta da carnalidade. O homem não foi feito de pó? O pó, ele representa a carnalidade, pecado, a essência carnal, aquilo que é perecível, vamos dizer assim. E é por isso que você encontra aquela serpente que rastejava lá no Éden, lá no Apocalipse ela virou um dragão, porque comeu, se alimentou da carnalidade, do pecado, da sujeira da humanidade, séculos e séculos. E é por isso que lá no começo é só uma serpente rastejante, no final de tudo virou o dragão. A humanidade engordou, estimulou isso tudo. Nessa licença poética, quero que você entenda que você não é um verme para viver rastejando. Queridos, isso é muito sério, porque muitas pessoas entram e saem dos cultos e não têm uma visão clara de quem Jesus é. Elas não entendem Jesus, acham que Ele é de tudo, menos Deus. Jesus virou uma opção. Se o investimento não dá certo, eu tenho Jesus. Se a saúde pública não der certo, ou o governo falhar, eu tenho Jesus. E se a religião falhar, eu tenho Jesus. As pessoas deixaram Jesus como algo, um apêndice, um anexo, uma segunda opção na vida. Frequentemente você ouve as pessoas, queridos, e que tristeza, nós concordamos, balançamos a cabeça muitas das vezes, as pessoas dizendo assim, todos os caminhos levam a Deus. Olha, isso está filmado. Não levam, queridos, nem todos os caminhos levam a Deus, porque existe um só caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Nós dizemos muitas das vezes, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa, isso não basta, queridos, nós somos uma pessoa boa no padrão de quem? Com quem que é que nós estamos nos comparando? Porque se nós formos trazer a nossa memória, em algum momento nós já fizemos coisas lastimáveis, algum momento nós roubamos, matamos as pessoas, se não matamos
fisicamente, matamos com as palavras, matamos com os preconceitos, matamos de maneira terrível com os nossos julgamentos. Quantas das vezes nós desprezamos, fechamos os olhos para a impiedade e fazemos vista grossa, somos omissos? Isso vai acumulando, isso vai acrescentando mal na terra. E às vezes o ser humano diz: eu sou uma pessoa boa. Mas, queridos, nós somos uma pessoa boa quando nós nos comparamos uns com os outros. E se nós comparamos uns com os outros, a tendência ela é terrível, porque ou nós vamos rebaixar demais, falando eu não sou nada, existe alguém que é melhor do que eu, ou nós vamos nos elevar, nos colocando numa posição de vaidade, dizendo eu sou melhor que o outro. Mas quando você passa diante de Jesus e a luz dele te alcança, aí você percebe de fato o quão pecador você é. Você percebe o quanto que você é pecador, queridos. E assim nós vamos entrando culto após culto, sem entender quem Jesus é. E quando nós não entendemos quem Jesus é, nós não entendemos quem nós somos, nós não entendemos o nosso propósito nessa terra. Por que nós estamos aqui? E é por isso que nós corremos de um lado para o outro, batendo a cabeça aqui e acolá, buscando solução em muitos lugares, porque nós não sabemos quem nós somos, e nem o que nós estamos fazendo nessa terra. Isso é de um vazio tremendo. As pessoas bebem até cair por conta disso. As pessoas vão escalonando das drogas menos potentes para as mais potentes. Elas buscam prazer em todas as casas de pecado da cidade, queridos. As pessoas elas vão se degradando em busca dessa resposta que nós só encontramos em Cristo Jesus. Quem você é, Filadélfia? Você é sacerdote do Deus vivo. Você é profeta para esta geração. Você é um povo de visão ampliada, um povo que vive a visão plena, queridos. E é por isso que Jesus quer que você receba, mas que você receba, queridos, até receber completamente a revelação que Deus tem para a tua vida. Aleluias, queridos. Deus quer que você receba e continue recebendo e vá caminhando progressivamente, mais e mais profundamente. Não dá para ficar parado assim só no raso, naquele rio ali, ó, na beira da praia, para você ver as profundezas e as riquezas da profundidade de Deus. Você precisa mergulhar. Você precisa mergulhar. Já percebeu tanto que o controle fica longe quando você está mergulhando? Você está ali no raso, você tem controle do corpo. A água bate e você segura. Mas à medida que você vai aprofundando, você começa a perder o controle. E você precisa então se deixar ser levado pelas correntes das águas. É por isso que, olha a loucura do Evangelho, olha a loucura da palavra de Deus. O profeta estava lá e Deus falou: vem para mais profundo. E ele começou a sair do raso. Só que o trono de Deus estava ali. A mão de Deus estava ali. O trono estava na beira. E à medida que o profeta vai para onde a palavra o direcionou a ir, ele começa a perder o controle. Por quê? Porque ele começa a se desapegar da garantia. Ele deixa de virar uma sanguessuga, querendo, me dá, o trono está aqui, a mão está aqui, eu quero bênção, eu quero milagre, prosperidade, é isso, é aquilo outro. Ele solta dessa garantia e ele começa a ir na dependência. E Deus fala: e se eu te levar? E se eu te levar para mais profundo, você vai? E se soltar? E se não tiver milagre? E o dia que faltar a luz, nós vamos cantar de que jeito? E o dia que a conta zerar? E a hora que você descobrir o diagnóstico, pegar o exame e abrir, como é que vai ser? Era isso que estava acontecendo com o profeta. Ele estava aprendendo a soltar. Ele estava indo para o mais profundo, onde o Senhor o estava direcionando. Independente, querido, se tivesse milagre, se não tivesse, Deus estava guiando o profeta nas profundidades. Ali era ele e Deus. Era tudo de mais precioso naquela estrutura. Ele e a presença do Senhor. E aqui nós vamos encontrar esse cego, voltando para o texto. Preciso caminhar rapidinho com você, porque esse cego, ele nasceu dessa forma. E os discípulos perguntaram: quem é que pecou? Ele pecou ou é o pai? Ele está recebendo um castigo dos pais ou é o castigo dele mesmo? Jesus falou assim: não é ele, não é nem o pai dele. Não tem nada a ver com isso. Sabe o que acontece? Nós vivemos num mundo caído, você precisa entender isso. Os nossos pais pecaram, Adão e Eva. Antes de Adão e Eva não tinha nada disso que você vê, essa estrutura de morte, essa estrutura toda. E aí eles pecam e toda a natureza foi corrompida. Os universos, as galáxias foram então afetadas pelo pecado.
E agora o ser humano está vivendo nessa condição. Queridos, muitas pessoas inocentes, vamos dizer assim, elas são vítimas desta condição. O mundo está caído, a natureza está gemendo. A natureza está caída, gemendo. E agora, coisas ruins acontecem às pessoas. As pessoas nascem no mundo carente, deficiente, cheio de pobreza, de miséria. E às vezes não é porque ela pecou, ou porque ela está recebendo punição de pai, de mãe, não tem nada a ver com isso. Nós estamos num mundo caído e vivendo os seus efeitos. Então entenda, e eu usei o verbo estar, eu não usei o verbo ser, presta atenção. O cego está numa condição de vítima, mas ele não permaneceu na condição de vítima. E isso é a diferença. Porque ele estava na condição da miséria, mas ele não ficou ali, apegado àquela condição de pecado, de miserável. Ele saiu daquela condição quando a oportunidade passou por ele. Não havia conexão com a sua desgraça e o pecado pessoal. Mas, queridos, Jesus está falando, isso é uma oportunidade para a glória de Deus. Sabe o que Deus está querendo falar com você nessa noite, Filadélfia? Que Deus, Ele retira testemunho das tuas adversidades. Que Deus, Ele retira honra e glória dos nossos problemas e dos nossos dilemas. Que aquilo que para nós é uma bagunça, aquilo que para nós é uma dor, aquilo que para nós é uma ferida, Deus fecha a ferida e faz sair cura de lá de dentro. Deus, Ele transforma o contexto, Deus tira a vitória das piores escuridões. Aleluias, aleluias. E aqui, nós temos Jesus, Ele encontra com esse cego. E agora ele cospe no chão, ele passa ali, faz uma massinha de saliva, e ele coloca nos olhos daquele homem. E quando ele coloca nos olhos daquele homem, ele fala assim: agora você vai e lava lá no tanque de Siloé. O John Piper, um teólogo precioso que ainda vive, ele diz numa das explicações dele que aqui, embora haja 39 interpretações lá do Antigo Testamento dizendo assim: olha, a lei proíbe isso, a lei proíbe aquilo. Preste atenção nesse momento. Eu ia pular isso aqui, mas é interessante você saber. Embora haja muitas interpretações lá no Antigo Testamento, as pessoas interpretavam todo aquele monte de regra, e as pessoas falavam: olha, não pode no dia do sábado amassar massa de pão, mas no sábado também não pode amassar massa de cimento, de barro para rebocar a casa, não pode. Então tudo que era maceira, vamos falar assim, não podia fazer no sábado, porque isso era um pecado para os religiosos. Se você estivesse amassando algo, isso era para eles um pecado. Então Jesus conhecia a lei assim, ele cumpriu a lei perfeitamente. E aí Jesus sabia que na concepção da religião era errado amassar. Aí vai Jesus e gospe no chão, e amassa. E aí Jesus começa a mexer ali, a amassar aquele barro que ele cuspiu. E aqui, queridos, ele está dizendo para nós: eu sou aquele que é superior ao sábado. Eu sou aquele que criou o sábado. Para que Deus criou o sábado, meu povo? Para que Deus deixou para a igreja apostólica o domingo? O domingo é para nós descansarmos. É para um tempo de regeneração. E aí os pastores tiram a segunda, não é assim? Mas todos nós devemos nos atentar a esse um dia da semana, o dia do descanso, o dia da regeneração. Então Deus descansou propositalmente, embora não necessitasse de descanso, Ele descansou para dizer para nós: é necessário que você pare um momento e contemple a regeneração, a restituição, a restauração. Permita que isso aconteça. Então é algo físico, é algo natural que está mostrando para nós uma realidade espiritual. Jesus está dizendo: eu criei o sábado, e olha, eu criei o sábado para que vocês fossem renovados, restituídos, restaurados. E aqui, religião, fariseus, homens desse mundo, está aquele que conduz a verdadeira regeneração, aquele que restitui de fato o homem, aquele que restitui a carne, até a visão que foi perdida, ele é capaz de restituir. O sábado foi instituído para descanso, para regeneração do corpo, e a palavra que definia o momento era: eu vim restituir a visão desse homem.
E Jesus agora irá então restituir a visão do cego, porque, queridos, esse era o dia certo, a hora certa, didática para fazer o milagre. Era o momento. Você vai ler as teologias, você vai encontrar um tanto de explicação para isso, queridos. Tem um monte, cada um fala uma coisa. Cada um vai apontar. Mas uma coisa fica clara para nós: Jesus usa meios para fazer as suas obras maravilhosas. Olha lá, no Antigo Testamento, tantas vezes Deus usou de coisas naturais para poder fazer a sua obra, embora Deus não necessita disso, Deus não precisa disso, Deus é decisivo na vitória, mas Ele usa o natural, Ele usa as coisas naturais, e queridos, isso não anula o milagre de Deus, porque no final de tudo a explicação, a honra, a glória é somente a Ele, não importa se foi com barro, não importa se foi com o pano lá do Pedro, não importa. Deus usou o cavalo e o cavaleiro, mas a vitória, lá em Provérbios está escrito que pertence ao Senhor, Quantas vezes Deus usou poça de água para assustar o inimigo, barulho de trovão, tocha de Gideão quebrada uma com a outra, barulho, grito, mas no fim de tudo havia um povo reunido dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Foi Ele que lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro e fechou esses inimigos atrás de nós, aleluias. Queridos, Deus usará circunstâncias naturais, o teu azeite, viúva, que você tem lá na tua casa, aquilo que é natural, para poder fazer coisas sobrenaturais na tua vida. Olha, mas que engano, às vezes a gente fica assim, ó, esperando, né, o farfalhar das asas dos anjos. Esses dias a presbítera Franciane falou disso aqui, na primeira ministração dessa série. Você fica esperando o anjo descer lá na tua casa, né, os gravetos do monte ficar dourado, e um monte de coisa, queridos, a gente fica esperando, mas Deus muitas das vezes deseja usar circunstâncias cotidianas do ordinário, do dia a dia, para nos surpreender, para tirar assim azeite da botija, quando a palavra for liberada ali em cima, e o azeite vai fluindo, e a bênção vai chegando na vida das pessoas, e é por isso que nós temos que ter discernimento. E eu quero dizer para você nesta noite, Filadélfia, comece hoje pelo evidente. Você fica pensando lá no futuro, no alvo, naquilo que está lá tão distante. Comece naquilo que você precisa fazer hoje. O que é evidente? O que Jesus está mandando você fazer hoje? É lavar o olho? É tirar o barro dos olhos? Então vá lavar os seus olhos, queridos. Comece por isso. Comece pelo aquilo que está evidente. Opa, os meus olhos estão sujos de saliva e de barro, e Jesus mandou lavar. Eu vou obedecer esse comando, porque o comando do amanhã, ele virá com certeza, para guiar a minha vida. Foi isso que o cego fez. Ele pegou e falou: o que eu tenho para agora? Qual é a porção do momento? O que está evidente? Qual que é o azeite da viúva de hoje? Qual que é a coisa natural? O que Jesus mandou para hoje? Qual que é a profecia desse dia? Porque o amanhã pertence ao Senhor, nem existe. Ansiedade não é excesso de futuro? E está todo mundo ansioso ultimamente, tomando remédio. Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas com o amanhã, que nem sabemos se vai acontecer, queridos. Nem sabemos, daqui a pouco Jesus manifesta, e nós vamos tudo para a glória. Amém? Glória, fala amém. Tem que estar preparado, queridos. Lâmpadas acesas. Comece por aquilo que está diante de você, aquilo que é evidente. Não fique esperando que as outras pessoas mudem. Não fica preocupado: se o meu marido mudasse, se a minha esposa mudasse, se o filho pedisse perdão, se meu patrão mudasse, e aí você continua a mesma pessoa dando trabalho, chegando atrasado no trabalho, queridos, pegando atestado de mentira para chegar lá e falar um monte de mentira lá no teu espaço. Queridos, como que você quer prosperar? Como que você vai sinalizar para Deus isso, se você começa fazendo tudo errado aqui na terra? Nós temos falado isso o tempo todo, a linha. Deus não vai colocar azeite precioso em lamparina furada. Deus não vai colocar, porque começa a colocar e vai vazando. Você precisa alinhar e se posicionar. Comece mudando a si mesmo, e o ambiente à sua volta, ele vai mudar também. Foi assim com aquele cego. Comece a mudar. Quando a palavra chegar até você, obedeça. Obedeça, queridos. Comece a mudar, ainda que o outro não entenda. Você se lembra de Jesus? O que Jesus fez? A Bíblia diz que Deus olhou do alto para baixo, passou os olhos, estou poetizando, e não viu um justo sequer. A noiva de Cristo estava aqui, corrompida na terra, fazendo toda sorte de coisa errada. Jesus entendeu primeiro, isso é uma poesia.
Jesus entendeu primeiro a necessidade da redenção. Por ele entender primeiro, ele morre primeiro, por uma noiva que entenderia depois e seria devota ao Cristo. Isso para nós é uma verdade. Relacionamento familiar, relacionamentos interpessoais, aquilo que está lá em Efésios, relacionamento com Deus norteia a vida comum. Você entendeu primeiro, Filadélfia, você deve morrer primeiro. Comece hoje a lavar os pés dessa pessoa do teu lado. Comece hoje a lavar os pés daquele tribuloso lá do teu trabalho. Começa, em nome de Jesus, você que entendeu primeiro, a declarar paz lá naquele ambiente terrível lá da tua empresa. Comece você que entendeu primeiro a mudar, porque a partir do momento que você muda, queridos, então as coisas ao seu redor começam a mudar também. Olha o rebuliço que aconteceu quando esse cego, ele mudou. Olha, as estruturas foram chacoalhadas. Eu não sei se você sabe, mas nesse momento aqui, existe uma virada nos evangelhos, no ministério de Jesus. É nesse momento. Passa desapercebido a nós, nos estudos da palavra de Deus, porque tem umas viradas estratégicas no ministério de Jesus. Um deles foi com a samaritana, lá na beira do poço. Mas Jesus deu uma revelação ali para aquela mulher, que ele não deu em escola nenhuma da época. As melhores escolas, ele escondeu a sabedoria e revelou para aquela pequenina lá no poço. E aqui para esse cego, Jesus começa agora a mostrar o sentido do que é ser igreja. O que é ser igreja de fato? É aqui que o ministério de Jesus muda, a mensagem de Jesus muda, a estrutura da pregação de Jesus muda a partir desse momento. É necessário agora que as pessoas, elas de fato, tomem a cruz e sigam o Mestre, para serem então filhos de Deus. Filhos de Deus. Precisa crer. Precisa abraçar a cruz, recebendo toda a riqueza dela, a realeza, os benefícios, mas também encarando as responsabilidades. É aqui que começa a mudar as revelações. A obra, ela é progressiva. O cego miserável começa a se expor diante de Jesus. E a consciência avança. Se você prestou atenção no texto, primeiro ele reconhece Jesus como homem. Aí depois, um pouquinho mais que ele se demora na frente de Jesus, ele já o reconhece como um profeta. Um pouquinho mais que o cego fica na presença de Jesus, ele já começa a entender que não é um profeta, é o Senhor da vida dele. Então, primeiro era um homem, depois virou um profeta, depois virou o Senhor da vida dele. Então, a profundidade, a intimidade com Jesus, ela vai nos levar do lugar onde nós só enxergamos as mãos e aquilo que o Senhor Deus pode nos dar, para o lugar onde nós enxergamos os pés de Jesus. Você entende isso, igreja? Significa que a partir de hoje, se tiver, você adora. Se não tiver, você adora do mesmo jeito. Se veio um no culto, o culto acontece do mesmo jeito. Se encher e a gente tiver que encher aqui de cadeira, é da mesma forma, é a mesma intensidade, é a mesma atmosfera. Tem dinheiro? A gente adora. Não tem? A gente adora mais alto ainda, queridos. Por quê? Porque nós não estamos olhando para as mãos do Senhor, só as coisas que Ele pode dar. Nós não somos um bando de sanguessuga nos reunindo dia de quinta e dia de domingo para ficar pedindo. E aí o dia que não tem, todo mundo desvia, vai cada um para um lado, procurar um profeta, uma revelação, uma mandinga, sei lá, qualquer outra coisa para resolver a nossa vida, nos enfiando aí ó, em empréstimo, endoidando, comprometendo a vida, o salário. Queridos, em nome do Senhor Jesus, você tem Cristo e você tem tudo. Se você tem Jesus, você tem tudo. Você tem tudo, queridos, você tem tudo. Aleluias. Versículo 38 desse texto que nós lemos diz que o cego adorou. Quando fala que ele adorou, diz que ele se prostrou, que ele se rendeu. Olha, não adianta que nós venhamos a simplesmente conhecer a Jesus só de ouvir falar. Precisamos, de fato, nos tornar verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. O desejo do Espírito Santo é que você tenha uma vida intensa, Filadélfia. Não é uma vida meia boca, não é uma vida medíocre, é para você ser intenso, mas assim profundo na adoração, viver uma vida transformada, uma vida de paz, deitar do teu travesseiro, e os anjos ali afofar o travesseiro para você dormir de noite. Isso é verdade, queridos. Eu não estou aqui vendendo uma mentira, eu estou falando de algo que eu recebo da parte do Senhor, vivo, desfruto e reparto com a igreja todos os dias da minha vida. Aleluias! Olha, muitas pessoas conhecem a Jesus,
Alguns falam que ele é um homem histórico, alguns falam que ele é um homem de Deus, um profeta, uma figura importante na passagem da história. Uma coisa, ela é certa. O teólogo Dodd, ele diz, quando os homens são confrontados por Jesus, inevitavelmente alguma coisa acontece. Enquanto a igreja de Cristo Jesus tem o Espírito Santo, para poder ser conduzida a entender que Jesus não é um homem somente, Jesus é o profeta de Deus, mas ele não é só um profeta, ele é o Senhor das nossas vidas, ele governa a nossa vida, ele dirige a nossa mente, os nossos passos. Lá fora, queridos, as pessoas estão sendo confundidas cada vez mais, assim como os fariseus, porque primeiro, à medida que os fariseus iam ouvindo o evangelho, eles falavam, esse aí é só um homem, um filho de homem, ele não pode realizar milagre, é só um homem. Aí logo um pouquinho mais, eles ouviram mais de Jesus, eles falaram, não, ele não é um homem, ele é um pecador, esse homem é um pecaminoso, porque ele está infringindo a lei do sábado, está curando o dia de sábado, sábado é para descansar. E aí um pouquinho mais que eles ouvem o evangelho, eles já saem do estado de reconhecer Jesus como um pecador, já fala que ele é um demônio. No final aqui de tudo, eles foi enraivados ali com o cego, que agora não era cego mais, ele falou, não, sai daqui. Expulsaram um homem daquela sinagoga ali e falaram, esse Jesus aí é um endemoniado. E é assim lá fora, queridos, porque quando a gente se encontra com Jesus, ou a gente muda, ou a gente, de fato, tem as nossas estruturas abaladas. Diante da cruz de Cristo, alguma coisa ela acontece. Mas sabe de uma coisa? Você nessa noite levanta a tua mão para o alto e glorifica, porque Deus aprove ao Senhor revelar coisas misteriosas e profundas para os seus pequeninos. Somos tão pequenos, queridos, estrutura de barro, mas o Senhor Jesus revelou para nós os mistérios do Evangelho pleno. Aleluias. Eu quero terminar perguntando para você, e para você, Filadélfia, quem Jesus é? Quem Jesus é para você? Ele é um santo, milagreiro? Ele é o teu caixa forte que você só pede? Ou a tua geladeira que você abre a porta só quando lembra que está com fome? Ou ele é o teu amigo, aquele que caminha do teu lado todos os dias, queridos, numa intimidade profunda? Faça a si mesmo essa pergunta, qual o impacto dessa verdade na tua vida, na tua visão? Ela está turva ainda como aquele cego? Quando Jesus pediu para ele lavar os olhos, ele falou assim, nossa, eu enxergo as pessoas, mas eu estou enxergando embaçado. Às vezes nós ainda estamos com a visão embaçada, equivocada, achando que Jesus é outra coisa, que isso aqui, essa estrutura é outra coisa. Aí a gente enxerga o irmão de forma errada, a gente enxerga os obreiros de forma errada, enxerga o pastor de forma errada, não coloca expectativa no seu pastor, porque um dia ou outro, queridos, vai passar desapercebido, vai estar andando na rua, preocupado com alguma coisa, não é? Cansado às vezes, vai esquecer de te cumprimentar, aí vai sair beiçudo por causa que não cumprimentou. Queridos, em nome de Jesus, somos uma igreja, não somos uma creche. A creche fica em outro lugar, e aqui todo mundo maduro, todo mundo crescido, todo mundo senta na mesa, come, Deus é o Pai, a mesa é do Pai, ninguém escolhe o irmão, a mesa é para todos, queridos, é aqui nós vamos caminhando juntos, e pedra com pedra, esfregando, tem hora que o negócio sai faísca, porque atrita mesmo, mas o Senhor Deus está nos lapidando, porque quando uma dessas pedras forem retiradas da sacola, vai bater na cabeça do gigante e vai cair no chão em nome de Jesus. O nosso inimigo cairá em nome do Senhor Jesus. Qual é a sua visão a respeito de Deus, de si mesmo, da comunidade da fé? Como você se enxerga? Qual é a sua vida? Qual é o seu propósito? Porque esse cego aqui, queridos, ele virou um adorador, ele virou uma testemunha, ele virou um amigo de Deus, um amigo de Deus. O tempo verbal aqui desse adorou indica uma atitude e uma postura de vida definitiva. É aquilo que lá no grego eles falam o tempo aoristo, significa que o negócio foi assim, ó, ele adorou e adorou mesmo, ele mudou e mudou de verdade, não teve mais volta. Foi uma mudança assim de estação, ele sentiu, no reino espiritual, quando a coisa mudou, dobrou o joelho e nunca mais saiu da presença de Deus, queridos. É isso que Deus tem para a tua vida nessa noite, Filadélfia. É isso que Deus tem para a tua família, para a tua casa. Jesus te convida a voar nessa noite, águia. Empreenda voos altos, rumo à presença
do Senhor, o nosso Deus. Amém? Nós vamos terminar esse culto festejando, porque aqui tem um povo festivo, um povo que recebeu visão ampliada, um povo que terminou esta série de ministrações, olha, aprendendo da parte do Senhor o que é que o Evangelho pleno nos garantiu, o que nós temos em Jesus. Nós temos tudo disponível, vida com abundância, nós temos da parte do Senhor, queridos, todas as riquezas da parte do Senhor, o nosso Deus.